Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência, principalmente aquela que é ligada às mudanças climáticas, então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe o seu like e quem puder, faça sua colaboração, o link está na descrição. Hoje vou abordar um assunto bastante polêmico. Você já deve estar sabendo a respeito da proibição da venda de veículos. Aliás, vai ser proibida a circulação de qualquer automóvel de tração automotora, com motor a combustão, a partir de 2040, certo? Que é o PLS, 3004/2017. Para quem não sabe, o PLS é justamente o Plano de Logística Sustentável. Mas isso realmente está gerando um mal-estar, um desconforto, não só para toda a parte do setor automobilístico, como o setor de motores a combustão, mas também isso gera um efeito em cadeia, e esse efeito em cadeia justamente vai prejudicar a economia, mais do que já está. Enfim, nesse exato momento começa a crítica a respeito do fim do motor a combustão. E agora? Bom, eu acho, antes de mais nada, antes de começar a minha análise, acho que isso não vai passar. Tem algumas etapas a serem seguidas. Por exemplo, os veículos movidos a biocombustíveis, como etanol ou os carros elétricos, os veículos elétricos, continuarão liberados. Fica a minha pergunta: como é que vai ser isso no caso dos veículos pesados e extrapesados? Lembrando que o Brasil depende das rodovias, dos caminhões, tanto os semileves, leves, pesados e extrapesados. Isso é apenas um tópico. Para quem não sabe, um caminhão extra pesado no Brasil, com mais ou menos 510 cavalos e mais de 2.000 Nm, newton-metros de torque, da marca Líder, que eu não vou citar, marca Líder de mercado, tem um tanque diesel de 1.080 litros e consegue levar, de acordo com o seu PBTC, o peso bruto total, 74 toneladas. Ou seja, puxa 74 toneladas. E faz uma média de 2 a 2,1 km por litro de diesel no sudoeste de Goiás. Ora, fazendo as contas, ele vai rodar com esse peso todo mais ou menos 540 quilômetros para realizar o primeiro abastecimento. Um dos principais eixos do nosso querido e amado Brasil, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, tem 433 quilômetros.
Um caminhão básico da empresa chinesa, a BYD, e que está dominando o mundo, essa empresa aí, e que 9 caminhões, sendo um que fica na reserva, já faz a coleta aqui do Rio de Janeiro, leva mais ou menos 15 toneladas, uma transmissão automatizada de 4 velocidades, uma velocidade máxima de 85 km por hora, se a gente for colocar para um setor urbano, está de bom tamanho, mas ele roda até 200 km, dependendo das condições de trânsito, que equivale a 8 horas de operação, sendo os seus freios regenerativos, ou seja, quando está em declive, consegue recarregar essas baterias, segundo dados do fabricante, e o fabricante coloca uma duração para essa bateria assim, bastante considerável. Eu não ponho muita fé nisso não, durando até 30 anos. O tempo de recarga, 2 horas e meia, com 380 volts AC, adaptador. Contudo, porém, entretanto, eu estava vendo algumas análises, e alguns se esqueceram de comentar o seguinte: adoram demonizar os motores a diesel, não é? Sendo que grande parte dos motores a diesel que rodam aqui no Brasil, óbvio, nós temos muitos ainda, vamos dizer assim, caminhões velhos, mas é óbvio que muitos bem cuidados, mas a maioria dos motores diesel que rodam aqui, inclusive a frota de ônibus do Rio de Janeiro, é Euro 4 e a maioria já é Euro 5. O que é isso? O Euro 5 ele tem um tanquezinho pequeno que leva o famoso Arla 32 ureia. Essa sigla, Arla, ela consiste em uma sigla oriunda de Agente Redutor Líquido Automotivo. E o 32 advém da concentração de 32,5% de ureia na solução. Ora, qual é o intuito disso? O intuito é diminuir o percentual de óxidos de nitrogênio, substâncias tóxicas presentes nos gases de escape dos motores a combustão. Então, o Arla 32 é pulverizado diretamente, ele vai ser pulverizado diretamente. Para quê? Isso na tubulação do escapamento, ele vai ser pulverizado diretamente na tubulação do escapamento e vai reagir quimicamente com a fumaça residual do processo de combustão do motor. Então, resumindo, a reação química ocorre em 2 etapas: a hidrólise do Arla e a redução de NOx. Então, durante o processo de injeção do reagente, com o motor em temperatura operacional, o reagente Arla 32, em contato com as moléculas de água, sofre o processo de hidrólise. É uma reação química que, em contato com a água, as moléculas de ureia têm suas ligações químicas rompidas, originando outro composto químico, nesse caso a amônia, o NH3. E na redução de NOx, dentro do catalisador, as moléculas de amônia, originadas na hidrólise do Arla 32, vão reagir com os óxidos de nitrogênio. Como produto dessa reação, obtém-se nitrogênio puro e vapor d'água, substâncias inofensivas normalmente encontradas no ar atmosférico. Por que eu estou começando essa análise com isso aí? Simples. Não há motivos para demonizar hoje em dia, e detalhe, na Europa já é o Euro 6, não há motivos para demonizar o motor a diesel. Muito menos colocar a culpa em CO2, atividades antrópicas que estão alterando o clima e o diabo a 4. Repito que isso aliás, já gerou um desconforto, um mal-estar enorme.
até os fabricantes de carro, ônibus, etc., caminhões, já emitiram nota falando que o prazo de 10 anos é muito curto. É muito curto. Sendo que tem um porém. De Chicago a São Francisco, várias cidades do mundo começaram a substituir algumas ou todas as frotas, por exemplo, de ônibus a diesel por ônibus recarregáveis a bateria. Por quê? Todos sabem, né? Pela nobre busca de reduzir o uso de combustíveis fósseis no combate às mudanças climáticas antropogênicas. É claro. Ora. Basta quem está aí do outro lado dar o famoso Google. E vocês vão se assustar e se surpreender com a posição das próprias montadoras, alegando e afirmando, tipo Volkswagen, Toyota, Honda, Mercedes-Benz. Por exemplo, a notícia de 4 de dezembro de 2018, no Correio Brasiliense, onde a companhia, no caso a Volkswagen, cita em alto e bom som que vai abandonar, isso em 2018, a produção de veículos a combustão a partir de 2040. Ora, quando eu me deparei com essa notícia, passou pela cabeça, isso é uma coincidência? Quer dizer, lamento, mas vocês agora colocaram a nota porque o prazo é muito curto, mas vocês mesmos afirmaram isso. E a nível mundial. Ou seja, fica a pergunta, né? Supostamente, vocês têm alguma moral para reclamar? Fica esquisito. Fica muito esquisito. Eu vou colocar os links na descrição a respeito disso. Mas continuando a análise, qualquer conselho de qualquer cidade que vá, a gente vai considerar seguir essa jogada equivocada dessa substituição, de banir os motores a combustão, deve ler os relatórios do Institute for Energy Research, ou IER, ou o artigo da revista Pacific Standard, de 30 de janeiro, mostrando que essas cidades estão recebendo muito menos do que esperavam com essa substituição. Também vou colocar os links na descrição. A crítica, a análise que eu estou realizando agora, apesar de eu focar um pouco mais na parte de ônibus, também vale para a parte dos caminhões. Aliás, um dos principais motores para mover a economia do nosso país. Só para vocês terem uma ideia, os ônibus elétricos custam em média 40% mais do que os veículos novos, que os ônibus novos, limpos a diesel. Lembrando que o exemplo que eu estou seguindo aqui na análise não é nem Euro 5, é Euro 6. E se a gente pega os ônibus escolares, a bateria, são 2 vezes mais caros que os novos ônibus escolares a diesel. Além do mais, os custos diretos mais altos dos próprios veículos, as cidades que substituem suas frotas a diesel por veículos, sejam eles ônibus ou caminhões movidos a bateria, também precisam pagar para instalar as estações de recarga, a infraestrutura relacionada, o que implica num alto preço. Por exemplo, o IER relata que a Central Ohio Transit Authority está gastando $2 milhões
em estações de recarga de veículos elétricos para recarregar apenas 10 ônibus elétricos que estão sendo adicionados à frota para a substituição dos veículos a diesel. Pior ainda, a Agência Metropolitana de Planejamento de Chicago concedeu à cidade um subsídio federal de 15 milhões e meio para infraestrutura de veículos elétricos, incluindo 6 ônibus elétricos para aeroportos, 9 estações de carregamento rápido e 182 estações de carregamento de nível inferior. O detalhe fica por conta da confiabilidade. Eu estou falando de ônibus, veículos pesados. Repito, como que vai ficar na parte dos caminhões? Porque todos sabem, tudo começa assim. A confiabilidade é a principal virtude para que aqueles que dependem do transporte público devem esperar. Os funcionários que viajam de ônibus precisam chegar ao trabalho a tempo e os pais esperam que seus filhos cheguem em segurança à sala de aula antes que toque a campainha. No entanto, o estudo da IER mostra que os ônibus elétricos quebram com frequência, percorrem muito menos quilômetros por carga do que o prometido e muitas das vezes deixam os passageiros a pé. Por exemplo, 6 ônibus elétricos que foram fabricados na China, obtidos em junho de 2018, tiveram que ser enviados para manutenção poucas semanas depois de pegar a estrada. Eles deixaram de funcionar corretamente quando os motoristas acendiam os faróis. Imagine isso numa frota de caminhões. Da mesma forma, os ônibus com bateria que Los Angeles e Albuquerque encomendaram não conseguiram nem entregar os passageiros aos seus destinos. As cidades descobriram que os ônibus não podiam subir morros, dirigir com segurança por mais de 160 quilômetros ou permanecer, às vezes, na estrada. Os primeiros 5 veículos desse modelo em Los Angeles eram tão pouco confiáveis que precisaram, aliás, ser retirados de suas rotas depois de menos de 8 quilômetros. Albuquerque encomendou uma frota de 20. Dos 16 entregues, 7 foram devolvidos devido a rachaduras, vazamento de fluidos, problemas nos eixos e incapacidade de reter cargas. Não é à toa que Albuquerque acabou cancelando o pedido e voltando ao gás natural e ao diesel, observa o relatório do IER. Além disso, embora nem o IER nem a Pacific Standard discutam isso, as cidades que mudam para ônibus, carros, caminhões, até a moda dos próprios patinetes elétricos ou de aba 4 elétrico, provavelmente verão suas contas municipais de eletricidade dispararem significativamente, a menos que reduzam o uso de energia elétrica em outros lugares. Mas dependendo da fonte de geração de energia usada pela concessionária local, por exemplo, o Brasil já tem grande parte de sua energia suprida por termoelétricas, e lá fora o que não falta são termoelétricas a carvão. Qualquer redução nas emissões de dióxido de carbono na frota de transporte pode ser compensada pelo aumento das emissões das usinas, não é? Que gera a eletricidade usada para carregá-las. Sei. E fica a pergunta, quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar? Ora, nós, os pobres, velhos e bons contribuintes. Além disso, as cidades que consideram esses veículos elétricos com base em suas supostas virtudes ambientais devem ser responsáveis pela poluição tóxica, não é? Gerada pela mineração, refino dos materiais usados em suas baterias. A poluição produzida durante a fabricação dessas baterias, o custo
ou desperdício produzido ao armazenar ou tratamento ou reciclagem dessas baterias usadas. Aliás, a reciclagem é extremamente difícil. Pouquíssimos locais fazem a reciclagem dessas baterias. Aí os verdinhos vão começar a evocar novos problemas ambientais. Não vão ficar quietos. Os custos econômicos das baterias usadas em veículos elétricos são elevados, são altos, e devem ser também levados em consideração pelas cidades que consideram a mudança de ônibus, caminhões, etc., confiáveis, movidos a combustível fóssil, para veículos movidos a eletricidade, especialmente porque as baterias não são baratas e a duração da bateria está se mostrando frequentemente menos do que o prometido. Por isso que falar lá, a BYD colocar 30 anos, ainda mais nesse trânsito caótico do Rio de Janeiro, esquisito. Esse ponto é especialmente relevante em regiões que experimentam longos períodos de clima frio ou quente, como Chicago durante o inverno, ou Albuquerque durante o verão. Não poderíamos citar outras aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é extremamente quente no verão. Temperaturas extremas drenam a vida útil da bateria, necessitando de carregamento mais frequente, igualando horas de inatividade ou mesmo substituição. Na realidade, segundo o relatório, a vida útil da bateria elétrica, no caso de um ônibus que leva quase a mesma coisa desse caminhão da BYD, 15, 17 toneladas, é de 12 anos, podendo, dependendo das condições, ser menor. A substituição da bateria, cara e praticamente imprevisível. O jornalista francês Alain Levy relatou que as equipes de vendas da BYD em Vancouver admitiram que seus ônibus não podiam operar durante um dia inteiro sem recarregar durante as paradas. Ora, então, possivelmente nós vamos ver uma fila de caminhões e carretas parados no meio da estrada, ou quem sabe o mesmo sistema utilizado nos trens urbanos aqui do Rio de Janeiro, onde a Scania e a Mercedes já estão testando isso lá fora, com aquelas, alguns vulgarmente chamam de pantográficas, pantógrafas, ligados diretamente à rede elétrica. Imaginem o consumo de energia no Brasil todo. Vocês imaginam. Pior, em Minneapolis, o desempenho dos ônibus sofre tremendamente com o frio. A 20 graus Fahrenheit, os ônibus não podem durar o dia todo. E, por exemplo, no domingo do Super Bowl, a 5 graus Fahrenheit, um ônibus com bateria durou apenas 40 minutos e viajou apenas 26 quilômetros. Imagine um BYD em uma nevasca. E deixe aberto aqui, se quiser responder, tranquilo. Mas imagina um caminhão desse, temos 9 aqui no Rio de Janeiro, rodando a 40 graus Celsius. Durar 30 anos, 8 horas rodando, 200 quilômetros. Bom, no Maine, uma grande parte rural, aliás, em grande parte rural, os legisladores propuseram a conversão de todos os ônibus escolares em BYDs. Mas o analista de política do Centro de Políticas do Patrimônio do Maine, Adam Crepiot, descobriu que os BYDs não podem viajar mais de 135 milhas
cerca de 217 quilômetros. Isso com bom tempo, enquanto o ônibus a diesel percorre 400 milhas, cerca de 644 quilômetros. Olha só, quando eu falei, isso pega toda a economia, toda. Ele fala, isso vai afetar severamente a capacidade das escolas em usá-los para viagens mais longas, eventos esportivos, viagens de campo, experiências dos alunos, etc. E mesmo na Califórnia, onde a falta de energia se tornou uma rotina, esse clima todo e essa ideologia antifóssil domina. Dada a crescente vulnerabilidade da nossa rede elétrica, entre outras preocupações, custo e desempenho podem não ser as únicas considerações para fazer uma escolha tão, vamos dizer assim, irreversível. Irreversível. Ao invés de se preocuparem com verdadeiras emergências, como saneamento ambiental, que vocês chamam de saneamento básico, ou melhor dizendo, a parte da saúde ambiental, não, estão preocupados em destruir ainda mais, arrasar com o bem-estar da população e colocar, quem sabe se isso passar realmente, ainda faltam algumas etapas, colocar o país mais miserável do que já está. Ora, os veículos elétricos exigem cerca de 3 vezes mais cobre que os equivalentes de combustão interna, além de lítio, cobalto e metais para suas baterias. Ah, mas a gente pode tirar das usinazinhas eólicas, os cataventos, mas se esquecem que elas precisam de cerca de 200 vezes mais aço, cobre, plásticos, terras raras, que é um grupinho de metais. (16, se eu não me engano). Concreto e outros materiais por megawatt do que as turbinas, por exemplo, a gás. Os painéis solares fotovoltaicos têm requisitos de materiais semelhantes. Os sistemas de eletricidade, que chamam de Green New Deal, 100% renováveis, sustentáveis, em escalas nos Estados Unidos, China, exigem milhões de turbinas, bilhões de painéis solares, bilhões de baterias, toneladas, naquele estilozinho Tesla. Aquela que gerou problemas sérios, lembra? Seja para carros, ônibus, caminhões e etc. Ora, o lítio vem principalmente do Tibete e do triângulo de lítio da Argentina, Bolívia, Chile, onde terras e águas contaminadas envenenaram peixes, gado, animais selvagens e pessoas. A maior parte do cobalto é extraída na República Democrática do Congo, onde 40 mil crianças e seus pais são escravizados em poços abertos, túneis escuros, estreitos, ficam expostos constantemente à lama suja, tóxica, às vezes radioativa, poeira. Aí que sabe o que isso causa? Ossos quebradiços, asfixia, doenças respiratórias.
doenças que vão afetar sangue, defeitos congênitos, câncer e paralisia são muito comuns. Quase todos os elementos de terras raras do mundo vêm do interior da Mongólia. Agora, a mineração dos minérios envolve bombear ácido no solo e processá-los com mais ácidos e produtos químicos. O lodo preto dessas operações é canalizado para o enorme lago, entre aspas, fétido, cercado por fazendas anteriormente produtivas que agora são tão tóxicas que nada pode crescer nelas. E as pessoas e a vida selvagem acabaram de se afastar daquele local. Também ocorrem doenças graves, principalmente de pele, respiratórias, cânceres e outras terríveis, que se tornaram comuns. Em muitos casos, aliás, em muitos desses casos, as operações de mineração e processamento são executadas por empresas chinesas sob um controle mínimo ou inexistente de poluição, segurança no trabalho, salário justo, muitas vezes utilizando um trabalho infantil ou padrões básicos que várias empresas americanas, canadenses, australianas e europeias devem ou deviam seguir. E isso é apenas para essas tecnologias atuais, que eles chamam, entre aspas, eu vou colocar entre aspas, de renováveis, sustentáveis, éticas, ecologicamente corretas, ecológicas, verdes, enfim. Agora, imaginem só o que provavelmente vamos assistir se China, Califórnia, Nova York, Europa, ou melhor, o mundo todo, começarem a exigir um futuro sem combustível fóssil. Aliás, já estamos vendo, repito, basta dar um Google. E depois disso vão fazer o quê? Vão mandar desligar as térmicas? Vão mandar desligar as nucleares? Fica a pergunta. Onde a gente vai conseguir as matérias-primas? Ou melhor, porque aí vai ter que partir para eólica e solar. Onde é que a gente vai colocar todas essas turbinas eólicas quando não prestarem mais? Os painéis, as baterias? E a construção dessas linhas de transmissão? Pois é, esse caroço está sendo duro demais. Quase tão duro quanto um diamante. Qualquer dinheiro gasto além do que custa para comprar, seja um carro, um ônibus, um caminhão, tradicionais movidos a combustível fóssil, incluindo veículos movidos a gás natural, não está disponível para outros problemas urgentes, não é? Que as cidades e os governos locais enfrentam. Os problemas urgentes, os verdadeiros problemas urgentes, são deixados de lado. Na realidade, e vou ser bem simplista, as cidades não têm nem dinheiro para reparar, às vezes, buracos nas ruas, para manter abertos, às vezes, programas importantes, ou até mesmo para manter uma biblioteca aberta. Esqueci de falar que os subsídios são bem elevados lá fora para custear toda essa patranhazinha. Mudar de uma frota, seja de ônibus, carros ou caminhões movidos a combustíveis fósseis, para uma nova frota movida a bateria, é um sinal de virtude caro. E as cidades devem ficar longe dessa política falha. A perspectiva é horrível. E tudo se justifica por medos exagerados de um apocalipse climático, um apocalipse
que beira a loucura das pessoas. Louco? Não. Apenas realista, apenas uma análise. Eu finalizo aqui agradecendo a todos vocês que permaneceram até agora e lembrando que parte dessa crítica, dessa análise foi escrita por H. Sterling Burnet, um PhD, pesquisador sênior em energia e meio ambiente no The Earthland Institute, um centro de pesquisa não partidário e sem fins lucrativos, na sede, fica em Illinois, de Arlington Heights. Acho que é Heights. Olha, gente, sinceramente, isso aqui é apenas um pouquinho da realidade que está por vir se isso daí realmente for aprovado. Inclusive, tem um link para você votar, sim ou não. Eu vou colocar esse link também na descrição lá do Senado, mas eles aparentemente estão um pouco se lixando para o bem-estar da população. Bom, eu fico na torcida para que isso não vá adiante. Lembrando que 80% da matriz energética mundial depende do petróleo. Lembrando que também petróleo não é só combustão, não é só veículos, não está envolvendo só veículos a combustão, mas a gente depende bastante dele. Novamente repito, 80% da matriz energética depende do petróleo. A gente já tem tecnologia suficiente para minimizar os efeitos da poluição. Por exemplo, o Euro 5 e o Euro 6 que eu citei aqui na análise. Olha, tomara que essa coisinha aí não vá adiante, porque se for, realmente estão decretando a morte do país. Gente, um forte abraço a todos, muito boa noite, fique na paz, não deixe de se inscrever no canal e assistir aos outros vídeos. Muito boa noite, forte abraço.